Senhor Jesus, Divino Mestre, com as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia, iniciamos mais uma jornada de aprendizagem, trabalho, iniciando esta jornada pelo estudo do Apocalipse, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece, utilizando como base para os nossos trabalhos os estudos do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, realizados aos sábados no Grupo Espírita Emmanuel, entre 1997 e 2007. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, esperamos poder realizar o melhor a nosso alcance, recolhendo as sementes de luz que a espiritualidade nos direciona, para que possamos, no nosso dia a dia, distribuir com os amigos, os irmãos de caminhada, por meio dos exemplos. Que possamos nós, Senhor Jesus, operar no âmbito da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde nós nos situamos e contamos com o apoio e o amparo dos nossos mentores. Que assim seja. Muito bem, eu vou projetar o texto de hoje e, em seguida, eu vou fazer a leitura do Apocalipse. Vou projetar o texto. Hoje nós vamos trabalhar a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Em cativeiro irá. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E o versículo 11, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Muito bem. Então, nós iniciamos esse nosso estudo de hoje pelo versículo 7, sobre o qual nós tecemos comentários iniciais da reunião passada. Então, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Nós chegamos a comentar esse primeiro aspecto, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, que define as investidas das forças inferiores, que se ajustam com as forças positivas para manter o equilíbrio da criação. Ou seja, as forças que nós chamamos de forças inferiores ou forças trevosas, elas atuam com a supervisão e a permissão do alto, na pauta do escândalo necessário. É necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Ou seja, ai de nós se nós formos instrumento do escândalo em função da nossa manutenção no terreno da besta manifestada. A besta é o instrumento ou o profeta do dragão, e é o plano irradiador da onda mental complexa. Se nós temos Deus
que é o plano criador da onda formadora, plano irradiador da onda criadora, e o cordeiro, quem opera a onda criadora legítima de Deus, nós temos o plano da complexidade, chamado de campo filosófico do dragão, que emite a sua onda mental criadora de complexidades, operada pela besta. Então, a besta, não adianta nós ficarmos aí procurando, quem que é a besta do Apocalipse? É o fulano, é o cicrano. Não, é um conjunto. É um conjunto de espíritos que dão campo a um elemento poderoso, que é a regimenta. Mas esse elemento que a regimenta, que se destaca, ele só obtém esse realce em função do grupamento que o apoia, com o qual ele se afiniza. E o elege no plano íntimo, mesmo frequentando templos e mais templos e dizendo que ama a Deus e Jesus. Mas, na prática, os exemplos, os atos, as palavras, as ações desmentem. É o falso profeta clássico, o que nós estudamos na doutrina espírita. Os falsos profetas encarnados e desencarnados. Nós estamos aqui trabalhando o plano da identificação na nossa intimidade desses aspectos, que fazem guerra aos santos, que são aqueles que já estão operando no campo do bem, do amor, da verdade, se esforçando e operando, que são os santos, estão em santificação. Aí nós temos as gradações dos que estão em santificação, dos santos, dos puros, do Messias. Se assim nós podemos aí definir o quadro. Foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, uma vitória puramente exterior, temporal. Por exemplo, como a realizada pela Inquisição, que resolveu por queimar os médiums daqueles tempos. O movimento triste da Inquisição iniciou-se no século XII, na França, segundo os dados históricos, cujo último ato foi a queima dos livros espíritas em Barcelona. O último ato da Inquisição. Certo? Que teve... Ô, Júlio. Manda, Margarida, pode falar. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos que o Luiz falou sobre o joio e o trigo? Ou foi no versículo anterior? Que aí também dá para colocar, né? A questão do joio e do trigo, quando fala o agrupamento para a prática do bem e agrupamento para a prática do mal, né? Isso aí também a gente pode colocar a parábola, não pode? A parábola do joio e do trigo nesse... Lógico, porque o trigo são os valores santos que nós já adotamos no campo mental, no acolhimento da onda criadora de cunho superior, é o valor santo. Mas ainda não desceu para a prática, porque ainda vigora no campo, no terreno formador, que é o campo do coração, vigora o joio. Mas os dois vão crescer juntos. Não tem como você erradicar o joio para plantar o trigo. Porque na base do joio, na base das imperfeições, estão os instintos, que são instrumentos da evolução, ferramentas da evolução, que já temos estudado bastante aqui no nosso grupo, que não são substancialmente maus.
Questão 907. Nós é que acrescentamos, pelo abuso do egoísmo, a imperfeição ao que é santo. Geramos o joio, certo? Geramos o joio. Então, para gerar o trigo, eu vou operar com as mesmas ferramentas. Os instintos são embriões dos sentimentos. Não aprendemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Então, para gerar o trigo, eu vou operar com as mesmas ferramentas que geraram o joio. Então, eu preciso mudar hábitos, posturas, ações. Isso. Certo? Por isso que Certíssimo. na parábola do joio e do trigo, Jesus vai dizer que eles precisam crescer juntos, porque não tem como você dissociar. Fazer uma departamentalizar, como o nosso irmão Honório gostava de dizer. Não tem como você separar, entendeu? Porque a força intrínseca é a mesma. Como foi formado o joio? Reencarnações repetitivas, cultivando determinados hábitos. Como vamos gerar o trigo? Reencarnações repetitivas, alterando os hábitos. Mesmo sistema. Ficou claro? Ou deu dúvida? Não, claríssimo. Então vamos lá. Então cabe sim a parábola do joio, do trigo, cabe perfeitamente. E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre. Todos nós temos um poder natural, inato, automático, que se irradia de forma inestancável, utilizando aí uma expressão de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Poder é inerente, natural. Agora, nós estamos hoje estudando o autoconhecimento pela doutrina espírita, identificando a direção que estamos dando para esse poder. De acordo? Que é o poder de, basicamente, meus amigos, o poder de nós gerarmos o joio ou o trigo na intimidade. Consequentemente, oferecendo frutos no campo exterior pelos atos, pelas ações, atitudes que são sementes para outros que nos observam. Então, por exemplo, o elemento que nos observa e gosta do nosso exemplo engoliu o fruto. Para ele é uma semente. Ou só reforçou a própria sementeira dele, a plantação dele, aquele exemplo. Então, nós podemos associar tanto a parábola do joio e do trigo, quanto a do semeador, no capítulo 13 de Mateus. O semeador saiu a semear. Nossa ação natural no plano da sociedade. Estamos semeando. Agora, nós estamos aqui identificando o autoconhecimento que estamos adquirindo para identificar o que estamos semeando. Através dessa boca que, referenciada aí no versículo 6, Deu-se-lhe, versículo 6, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Estudamos antes. Essa boca que exterioriza os frutos de acordo com a onda mental criadora adotada na base da ação. Na pauta da lei de imitação, meus amigos. Natural. Nós falamos muito disso. A lei de conservação, que é o instinto de conservação, quando exacerbado no nosso íntimo, torna-se egoísmo. Lei de conservação.
O abuso de que se acresceu à vontade, que estudamos na questão 907 do Livro dos Espíritos. O abuso de que se acresceu à vontade na operação do instinto de conservação, que é a lei de conservação. Então, todas as leis morais são instintos naturais, meus amigos. Estão todos eles embutidos, todas elas, todas as leis naturais embutidas, ou, utilizando um termo aí mais sofisticado, imbricadas na lei de amor, que se expressa pelo pensamento, que é eletromagnético. Certo? Então, lá dentro da lei de conservação, existe lá uma linha, que é o instinto de imitação. Instinto de imitação. Certo? Que é o sistema pelo qual nós transferimos para uns e outros os valores ou da besta ou do cordeiro. Vamos arrastando pelo exemplo, por causa da lei de imitação. Por isso é que nós temos os espíritos definidos para nós, na atual fase da nossa razão, nos esforços para iluminarmos a razão, os espíritos definiram Jesus como o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para nos servir de modelo e guia. E nós sempre vamos imitar alguém, sempre vamos imitar alguém. Ninguém foge dessa lei. Certo, amigos? Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, grupamentos isolados com a mesma inspiração diretiva da nação. Várias frentes que operam com a mesma língua, que é a arma de cada qual. Tribo. Língua. Simbolicamente é o plano dos interesses manifestos por semelhança de entendimento. Mesma língua, ou seja, mesmos propósitos e padrões. Nação. Nação é o plano que reúne todos esses pontos que se conjugam para determinados fins. O campo inspirador, que reúne as tribos com as respectivas línguas. E acima disso temos o rei. E vai por aí. Por isso que no sermão profético há referência sobre haverá reino contra reino. Enquanto ouvirdes rumores de guerras, não virá o fim. Então, enquanto nós estivermos aí guerreando na intimidade, com uns e outros, não virá o fim na intimidade do mundo e expiações e provas. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Alguém quer fazer comentário? Ô, Júlio. Manda. Nesse finalzinho aí, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, a gente pode também pensar assim esse poder, né, que foi lhe permitido, né? Então, ao ser permitido, esse poder, ele naturalmente ele tem que ser abrangente, né? Pegando toda a tribo, língua e nação, para que, da mesma forma, né, que a gente sabe que o ensinamento, o conhecimento do Evangelho chega a todos, né? Assim também, num determinado momento, toda essa tribulação, ela também chegará a todos, para que todos possam ser aferidos de uma maneira igual. A diferença estará em como cada um vai lidar com o problema, né? Com a situação. É o que acontece hoje, a pandemia faz esse papel. Sim. Global nisso. De aferição. Muitos não têm dado conta e têm aí desobedecido as leis, as normas sanitárias, porque nós espíritas devemos acatar as leis e os dispositivos legais,
Isso aí é ponto pacífico. O próprio Chico definia que a obediência às leis humanas é treinamento para a obediência às leis de Deus. Certo? Então, é nosso papel acatarmos. Então, nós estamos sendo aferidos em escala global dos valores, quanto aos nossos valores humanos, e não valores religiosos, valores humanos. Então, Emmanuel, por exemplo, no livro Fonte Viva, ele nos lembra que Jesus veio à Terra chamar a atenção para a bondade humana, não foi para estabelecer sofisticação ao pensamento religioso. Porque nós temos aí 2/3 da população mundial tranquilamente vinculado a algum padrão religioso, mas isso tem adiantado? Para que o mundo seja um mundo feliz, regenerado? Não tem. Não tem. Porque nós temos utilizado a religião como instrumento de barganha, instrumento de poder sobre a consciência alheia. Então, o nosso papel hoje é de desenvolver a bondade humana, e o Espiritismo é um humanismo qualificado, porque o humanismo espírita engloba a noção da vida espiritual, da imortalidade, do que nos aguarda no plano espiritual, das consequências, na pauta das consequências das ações. Então, o humanismo espírita, ele tem uma nuance que a filosofia humana e a ciência humana ainda não admite, que é a vida espiritual, a imortalidade, a reencarnação, que nos dá um meio poderoso, falando aí de poder. Deu-se-lhe poder. Hoje nós estamos com poder, um poder de agir, que sempre tivemos um poder de agir, mas hoje temos um poder de agir qualificado pelo Espiritismo cristão. E importa que nós façamos uma reflexão também qualificada sobre como temos agido no nosso mundo, no campo exterior da sociedade, para expressar esse humanismo qualificado pelas ações na pauta da vivência de Jesus, que é o modelo e guia. Porque quem é que vai dar notícias de que o Espiritismo é o Consolador prometido ou o humanismo qualificado? É cada um de nós espírita que atua na sociedade. Nós temos visto cada coisa aí no cenário espírita complexa, bastante complexa. Muito bem. Versículo 8. Podemos ir adiante? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Adoraram quem? Vocês se lembram, né? Adoraram a besta. Certo? Adoraram a besta. Ó, lá no versículo... Adoraram o dragão, que deu a besta o seu poder. Certo? Então, nós aqui estamos falando da adoração à besta, ao dragão, que é a manutenção sistemática no plano materialista crasso, sem o mínimo esforço de alteração. Sem o mínimo esforço de alteração. E a pandemia, por exemplo, tem nos ajudado a nos desvincularmos um pouco do plano materialista crasso, quando nos conclama a vida interior no recesso dos lares,
que é para, meus amigos, é nós quebrarmos um pouco do materialismo que nos propõe sempre a saída, uma saída de nós mesmos para os planos da ilusão exterior. Muita gente não tem dado conta, não tem conseguido. E tem desencarnado por causa disso, porque não tem conseguido. Ou elementos da própria família que não tiveram, sobre cujos elementos não houve um zelo educacional, tem saído, porque não consegue refrear seus impulsos milenares e trazem para dentro de casa a contaminação. É como se fosse uma repercussão dos próprios elementos que desencarnam para com o descaso e a despreocupação com a educação dos espíritos que nos foram colocados no lar. E nós aqui não estamos falando de formação religiosa, não. Estamos falando de formação de valores humanos. Certo, amigos? Tem muito ateu dando um recado maravilhoso no mundo, enquanto muito religioso está dando um recado da besta, do dragão. E nós precisamos identificar. Precisamos identificar. Porque tem gente que acha que o mundo regenerado é o mundo religioso. Vai ficar decepcionado. Se estiver achando que o mundo regenerado é o mundo religioso na pauta das religiões tradicionais de hoje, vai ficar decepcionado, porque não é assim. É o mundo da religião natural, como Allan Kardec muito bem entendia. A religião natural, que se expressa pela bondade humana, e se irradia pelos exemplos, pelas palavras, pelas atitudes, pelas ações. Então, aí nós estudamos, por exemplo, a escala espírita, os que qualificam os espíritos bons, os espíritos superiores, por exemplo, que nos interessa saber, porque nós precisamos saber em que ordem nós estamos na escala espírita. Então, por exemplo, os bons espíritos, que é o que nos interessa aqui, né? Os bons espíritos, eles, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Desejam do bem. Os mais adiantados avaliam o saber as qualidades morais. Certo? Quando encarnados, são bons e benevolentes com o seu semelhante. Então, o bom espírito, quando encarnado, ele é bom e benevolente com os semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. E mais importante, não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem. Meus amigos, característica dos bons espíritos. Característica dos bons espíritos. Então, na pauta do autoconhecimento, para sabermos qual é o nosso grau de evolução, vale dar uma olhadinha na escala espírita, no que caracteriza os espíritos imperfeitos, o que caracteriza os bons espíritos, porque a nossa meta é nos tornarmos espíritos superiores. Olha que característica dos espíritos superiores. Reúne em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna e elevada e muitas vezes sublime. Espíritos superiores, tá? De cuja categoria estamos longe, mas aqui é só para nós termos como meta. Porque nós estamos transitando, meus amigos, dos imperfeitos para os bons. Ninguém se iluda, não. Ninguém se iluda achando que é um espírito superior, que está aqui em missão.
Pode descer do pedestal, colocar a sandalinha da humildade, porque está iludido. Vai chegar no mundo espiritual decepcionado. Aliás, é o que acontece com muito espírita que se empavona aí de sábio, chega no mundo espiritual, vai decepcionar. Tem acontecido. E adoraram a todos cabidos sobre a terra. A lei de adoração, meus amigos, é a lei natural. A lei de adoração é o amor aplicado na direção de, com insistência. Gera adoração, que é o apego. Apego. Um movimento natural. Então, nós precisamos identificar. Nós adoramos o quê na nossa caminhada evolutiva? Evidentemente que nós todos temos o direito de possuirmos bens materiais. Nós estamos tratando disso, tá? Os mundos vão avançando e o bem-estar material vai só aumentando. Isso é natural. Nenhum mundo foge disso. É por isso que o mundo regenerador, definido lá, temos estudado isso, por Santo Agostinho, é o mundo da perfeita equidade social. Não vai ter miséria, não vai ter pobreza, ou seja, bem-estar material, certo? Agora, nós precisamos desenvolver virtudes para utilizarmos bem os bens materiais. Porque a função dos bens materiais é nos ajudarem no engrandecimento espiritual. Pelo bom uso que fazemos dos bens materiais. Esse é o desafio. Sem aquela preocupação de acumular. Certo? Porque se a gente começa a acumular, o sistema ele é inestancável, vai só crescendo. Muito bem. Adoraram a todos? Todos aqueles presos à busca da satisfação pessoal pelo menor esforço que as paixões propõem. As paixões, que são sofisticações dos instintos, propõem a busca, a conquista pela lei do menor esforço. O menor esforço é o descanso, meus amigos, natural, viu? No plano dos hábitos. Nós hoje estamos buscando desenvolver o Noé, que é o renovado, que obteve o descanso na pauta da lei divina superior, e não o descanso na pauta do hábito rotineiro, não. Porque tem descanso complexo aí também, o elemento se torna expert, por exemplo, em aplicar os instintos na prática do mal. Então, ele se especializa e vai se engrandecendo nessa área, qualquer que ela seja, no campo da delinquência, da discórdia. Vai havendo um crescimento. Nós hoje estamos buscando crescer no plano moral. Utilizar essa força de arrastamentos para o plano moral. Boa noite, meu amigo Fernando. Boa noite. 1 hora que estou tentando, desculpa, viu? Você não viu aí a mensagem no WhatsApp, não? Não vi nada. Liguei, consegui. Tem 1 hora, consegui ligar agora. Ah, você conseguiu ligar agora, né? Tá. Consegui conectar agora. Entendi. Você estava tendo problema de internet, é isso? Isso, tá tendo problema. Ah, entendi. Beleza. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Então, adoraram a todos. Então, nós vamos adorar na pauta da sintonia e afinidade com certa ideia. Os que habitam na Terra
essa terra aqui, a terra no sentido psíquico, interior. E não o terreno, piso, que pode ser tanto o plano material quanto o piso espiritual que nos aguarda depois da morte. Não, estamos falando aqui dos que habitam na terra do coração, tá? Que é a nossa morada, tá, meus amigos? A nossa morada legítima é a terra do coração, que é o plano dos sentimentos, que nos propõe as buscas exteriores, desejos, as emoções, sentimentos. Nós aí que nós vivemos. Vivemos aí, tá? Que vai encontrar ressonância num determinado piso, seja o mundo de expiação e prova, seja o mundo espiritual, o plano que nos aguarda após a desencarnação. E esses que habitam sobre a terra são os cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, são os elementos. O livro da vida do Cordeiro é o bem, o amor e a bondade. No plano concreto, porque estão escritos. O que está escrito é o que está registrado, editado, encadernado e posto em circulação. Não é esboço, não é ideia, não. Aí já é a onda mental concretizada. Plano prático, pragmático, social, visível. Todo mundo vê. Embora não saiba o que é, nós mesmos ainda não sabemos nos posicionar no terreno ou não sabemos identificar a nossa essência, o caráter, se somos ainda inferiores ou somos bons espíritos, porque o bom está caminhando para ser superior. É a consequência. Agora, o inferior crasso está mergulhado na adoração da besta e está feliz com isso, com os planos da matéria, das paixões, do ódio, violência. Aí eles vão gerando aí as instituições do mundo que disseminam os gabinetes do ódio, as filosofias complexas, e vão disseminando na pauta da irradiação do dragão. O plano do anticristo, que vai contra a bondade humana, que vai, por exemplo, facilitando o acesso das pessoas às armas de fogo, liberando um comércio nefasto no mundo. Eu pergunto para os amigos, aonde vamos parar? Porque Emmanuel define, num de seus livros, que a civilização armada deve desaparecer. Mas nós estamos nos armando cada vez mais. Incentivados por supostos missionários terrivelmente cristãos que se apresentam. E todo mundo acredita. Onde vamos parar com isso? Jesus não tinha arma, tinha? A arma de Jesus é a palavra embasada no amor. O açoite, o símbolo do açoite que Jesus utilizou para expulsar os vendilhões do templo dos animais, é como se cada fio do açoite fosse uma misericórdia, outra compaixão, outra piedade, outra paciência, outra tolerância, formando o azorrague. Nós vamos espantar as feras interiores com esse tipo de azorrague. Então, fique para nós aí a reflexão oportuna, porque precisamos identificar no plano social, no mar da vida, o que define ideias do cordeiro e o que define ideia da besta.
que nós precisamos tirar a terra do plano da expiação e prova. Ou não é isso? Não é esse o nosso papel? É esse o nosso papel, meus amigos. Duro é esse discurso, João 16:60. Quem o pode ouvir? O discurso é duro mesmo, tem que ser duro. E nem o Fernando fez ali, ó, coçou a cabeça ali, ó. O discurso tem que ser para levar para coçar a cabeça, meus amigos. Nós não estamos aqui no jardim de infância mais, não. Nós estamos aqui num curso dentro da doutrina espírita de alto padrão de qualificação moral. Jardim de infância é para quem não dá conta da doutrina espírita. Quem não dá conta permanece no jardim de infância. Cada um na pauta da sua necessidade. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Se não estão escritos no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, que é o que está escrito no coração, estão escritos no livro da vida da besta, do sistema do mundo, materialismo crasso, capitalismo selvagem. O sistema não se chama capitalismo selvagem porque é estruturado pelos instintos mais agressivos da criatura humana. A lei do mais forte, não é isso? Então, enquanto a lei do mais forte preponderar, o ideal de Allan Kardec não vai se concretizar na Terra, não. Aqui, ó, capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Enquanto aguarda os bens do céu, que nós estamos falando aqui de materialismo versus espiritualismo, ou cristianismo, ou espiritismo, melhor dizendo. Materialismo versus espiritismo. Lembrando, um humanismo qualificado. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver, que é o que eu falei, que nós aqui comentamos. Plano físico, plano social, vai melhorando sempre. O bem-estar material vai aumentar. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Porque se nós ligarmos mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais, nós vamos naturalmente adorar os bens materiais. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Isso é Allan Kardec falando, tá, meus amigos? Isso aqui não é tratado socialista nem comunista, não, tá? Promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Meus amigos, precisa desenhar isso ou está claro? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Então, meus amigos, urge nós acelerarmos o passo, porque os que assambarcam os bens do próximo promovem a exploração do fraco e do pacífico, que se enquadram no plano do forte e do violento, serão expulsos da terra.
E vão levar consigo seus arsenais bélicos, seus documentos de porte legal de arma. Vão levar tudo junto. O senhor Allan Kardec, tá? Estou lendo aqui, meus amigos. O Desconhecido Senhor Allan Kardec, capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Porque tem muito espírita que pula isso. Quando chega nesse texto aqui, pula. Ah, eu vou pular porque isso aqui é coisa de comunista falando, socialista. Pula. Mas aqui eu não pulo não, tá? Aqui eu não pulo nada. Pelo contrário. E nós entramos, como... É, Luiz, a gente entra para dentro mesmo. Porque essa é a tônica da doutrina espírita, meus amigos. Desculpe, quem não acordou para isso, ó, acorda. Está dormindo. Despertai dentre os mortos, ó tu que dormes. Quem foi que falou isso? Quem lembra aí? Paulo, né? Paulo. Agora vamos pegar uma mensagem aqui de Blaise Pascal, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o amor ao próximo como a si mesmo. No item 11, os espíritos já definem que o egoísmo é a chaga da humanidade, tem que desaparecer. A cujo progresso moral obsta. Então, o egoísmo obsta, impede o progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Quem foi que escreveu esse texto? Quem adivinha? Capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Espírito Emmanuel. Agora o 12. Eu vou ler integral, tá? Porque ele é muito importante. É de Blaise Pascal. Ó, o Emmanuel vai dizer no texto dele que o egoísmo, filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vem Blaise Pascal agora, tá? Aperta o cinto aí, tá? Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Sensíveis, porque já temos estudado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, texto de Lázaro, que a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual e o vício a indiferença moral. Então, Pascal está tratando aqui do mesmo tema. Quando nos recomenda tornarmos mais sensíveis aos sofrimentos alheios, ou seja, sair da indiferença intelectual, trabalhar pela caridade legítima. A rigidez mata os bons sentimentos. O puritano, o moralista, a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria, assim, a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações, que é o que nós tratamos aqui anteriormente. Quando nós vamos tomá-la efetivamente como modelo? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado.
ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo, que é o que estamos falando aqui desde o início do estudo. Exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Sede caridosos aqui, meus amigos, é na pauta das virtudes. Um vai nos exigir a paciência, o outro a misericórdia, o outro a piedade, o outro a compaixão, e assim por diante. Isso é caridade em ação. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Viu, Margarida? O Deus interior, consciente, que separa no seu reino interno todos os dias o joio do trigo. Porque os que gerenciam a evolução da Terra vão fazer a separação física entre o joio e o trigo, e determinados elementos não mais reencarnarão na Terra. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Meus amigos, a segurança não vem do porte de armas, nem da liberação, a facilitação para o porte de armas. Segurança vem da prática do amor, da caridade. Então, os governos precisam investir em educação de qualidade. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Blaise Pascal, Sans, 1862, grande matemático e filósofo Blaise Pascal, que paralelamente a Isaac Newton desenvolveram os dois os cálculos diferencial e integral, de maneira paralela. Então, nós estamos tratando disso aqui, meus amigos, porque foi permitido fazer guerra aos santos. Nós aqui, nós não somos... Ou seja, quem está na pauta da violência tem a liberdade para agir. É permitido. Agora, vai colher os frutos amargos. Provavelmente no outro mundo. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra. E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro é aquele... O Cordeiro significa capacidade de doação. Capacidade de doação. O Cordeiro se deixa tosar, tosquiar, oferece a lã, ele é obediente, ele é conduzido pelo pastor e sujeito a ser morto em sacrifício, sem revolta ou inconformação. Mas ele vai para o sacrifício com a fé positiva e a coragem, determinação, já temos trabalhado isso aqui no estudo, do leão, sem temer, sem medo. Certo, meus amigos? Então é isso. Que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vamos começar a trabalhar esse aspecto aqui, do que foi morto desde a fundação do mundo, porque nós vamos continuar na semana que vem. Fundação, meus amigos, do mundo moral, iluminado. Não é a fundação do mundo
Não é a fundação do mundo físico, certo? É a fundação do mundo moral iluminado. Porque esse texto está conectado com Gênesis, com aquele aspecto simbólico em que Caim mata Abel, que define, meus amigos, que define o momento em que a consciência desperta, identifica no seu íntimo o bem e o mal, tá? Mas ele estiola o bem, não permite que o bem cresça. Então ele simbolicamente mata o Abel, que é o homem novo em crescimento, desde a fundação do mundo. Nós vamos trabalhar esse aspecto da fundação do mundo semana que vem no Livro dos Espíritos, porque o tempo nosso já não permite que nós entremos nesse aspecto mais complexo da fundação do mundo moral iluminado, que define um novo ciclo na humanidade, para que nós possamos sair do mundo de expiação e provas e fundar um mundo regenerador. Então, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.